Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papscast. Eu sou a Joana. E eu sou a Ingeborg Diesel. E hoje nosso podcast ele está maravilhoso, cheio de conteúdo, mas também está um pouquinho diferente. Eu tenho aqui ao meu lado, e hoje a minha colega, meu suporte, hoje é a Ing. E vou apresentar os nossos convidados. E olha, tô bem entusiasmada com esse podcast, porque é um formato que nós nunca tivemos antes. Então sejam muito bem-vindos. Vamos falar o Daniel e a Débora. Obrigado. E a gente vai falar um pouquinho quem são essas pessoas. Quem quer começar? Débora? Pode ser. Então, Estou contente de estar aqui, né, da gente estar fazendo esse momento. Quem sou eu? Isso me traz uma lembrança de infância, que lá atrás, eu devia ter uns 6 anos, 7 anos, não lembro direito, mas eu montei um laboratório no fundo da casa em que eu pegava animais, bichinhos, aranha, formiga, que tinham morrido, que estavam com problema, era essa minha visão, e eu queria curar esses bichinhos. Então, assim, de uma forma muito de criança, eu montei isso e tinha essa intenção. E hoje eu vejo isso na minha vida. Não é que eu quero curar as pessoas, eu entendo que não sou eu, né? Cada pessoa se cura, mas a partir do meu processo de autoconhecimento e de cura, eu consigo levar isso para as pessoas, né? Como se eu tivesse uma lanterna e eu ilumino o caminho, eu ajudo a iluminar o caminho. Então, isso que eu trouxe para o meu trabalho, né? No meu processo de autoconhecimento, e eu levando isso para as pessoas, né? E aí, hoje eu estou como psicóloga, né? E aí eu faço atendimentos, mas é a partir desse processo, né? Dessa busca que vem lá da infância, né? De refletir sobre o mundo, de olhar para o mundo e querer me entender, né? Entender o mundo, mas me entender. E aí hoje levando isso para as pessoas. nossa, que linda Acho essa que sua é isso. fala. De você é a lanterna, você é a luz. Que maravilhoso. Legal, né? Uhum. Sim. Sua vez. Então, essa pergunta, quem sou, ela ao mesmo tempo parece simples, mas ela é bem complexa, né? Mas acho que ao longo dos anos, somente depois que eu comecei a fazer filosofia, que eu até então tinha um outro trabalho, eu acho que essa pergunta, quem sou, ficou, ou pelo menos para mim, para dizer quem eu sou, ficou mais claro. Porque é uma questão de sentido. Acho que desde quando eu comecei a fazer filosofia mesmo, eu me encontrei. E se encontrar tem a ver com saber quem é, né? O sentido da vida. Então acho que eu posso falar que hoje em dia, eu sou filósofo, eu escrevo, eu sou professor também, e acho que essa pergunta, quem sou, eu também vou trazer uma outra palavra que tem a ver com isso, com a pergunta, que é a questão da natureza, de você encontrar a sua natureza. E a minha natureza, ela tem a ver com o contemplar o mundo, com questionar, com o duvidar, entende? E com de olhar esse mundo e saber e se perguntar o que estamos fazendo aqui, o que é isso, por que as coisas devem ser como são. Uhum. E isso são perguntas da filosofia que convergem com minha natureza. Então por isso que eu falei da pergunta quem sou, que hoje em dia, embora seja uma pergunta parece trivial e banal, mas não é nada trivial e banal, porque ela envolve saber qual é o sentido da sua vida. E isso para mim aconteceu depois dos meus 30 e poucos anos. Eu vinha de outra carreira, eu era administrador de empresas. Eu fiquei 12 anos trabalhando numa empresa. Primeiro fui assistente administrativo, depois fui gerente administrativo. E aí eu vi que eu estava envelhecendo. Quer dizer,
não envelhecendo, né? 30 e poucos anos. Mas, tipo assim, eu vi que o tempo estava passando e eu não tinha encontrado o sentido. E aí eu fui atrás desse curso da filosofia. Entrei, assim, sem esperar muita coisa. Mas, assim, desde a primeira semana foi um encontro com o sentido. E aí, a partir daí ficou mais fácil saber quem eu sou. Né? E não que isso esgote toda a minha natureza ou sobre tudo que eu sou, mas esse sentido me dá um norte da existência, do que eu estou fazendo aqui e o propósito. Então é isso, eu sou filósofo, eu sou escritor, também escrevo e sou professor. E é isso, acho que... Legal. Então, eu estou feliz também de estar aqui. Estou feliz que a gente conseguiu se encontrar e finalmente fazer ter esse momento de registrar as nossas, como que eu posso chamar? A gente se encontrou nesse mundo gigantesco. Eu encontrei a Débora numa aula de yoga e ela, quando se apresentou, disse que tinha morado em Montreal. Né? Ela tinha ido. E eu falei, nossa, em comum alguém que também morou em Montreal, encontrando aqui no Brasil. E ao mesmo tempo que isso nos uniu, daqui a pouco eu soube que ela tinha esse olhar também, esse olhar questionador, que é uma das minhas características, que aos 6 anos eu também me perguntava por que cadeira se chama cadeira? Quem é que deu o nome de cadeira? Como que decide o nome das coisas? Então eu já era também, e isso que eu acho que essa característica questionadora, de tentar também trazer, como a Débora mencionou, a pensar em melhorar, em trazer a cura, ou trazer uma luz, eu acho que nos atravessa a nós três. Então, eu fui para a área da fonoaudiologia porque eu falava, eu quero ajudar então as pessoas a aprenderem. Eu não sabia o que era, mas eu achei muito interessante porque ligava a linguagem, a fala, a audição. E o que a gente tem observado é que como as nossas 3 áreas nos conectaram esse tempo todo. Faz aproximadamente 1 ano que a gente se encontra semanalmente, quando possível, e quando a gente vê, a gente está fazendo debates incríveis, trocas, às vezes simplesmente com uma palavra, e naquela palavra cada um vai trazendo o seu olhar, as implicações daquela palavra no mundo, na cultura, na pessoa. A Débora, a questão mais do psicológico, o Daniel com toda a questão filosófica, e eu acabo entrando a linguagem e o uso das palavras, do código linguístico. Isso tudo reunido é muito interessante. Então, a nossa intenção, assim, primeira, era de conseguir organizar um momento para a gente poder, talvez até compartilhar um pouquinho sobre as palavras que nos atravessaram nesses nossos encontros, né? E agora, né, me vem essa questão, por conta da Ing estudar, né, e pesquisar sobre essa questão da linguagem. Então a gente sempre falou muito sobre isso, sobre a coisa das palavras, e são muitas as palavras, né, que vão fazendo esse atravessamento. E aí eu estou pensando aqui na palavra de cura, né, que eu trouxe, porque tem um escritor, um psicólogo de São Paulo, que se chama Guto Pompeia, e ele tem uma frase que é mais ou menos assim, que cura é a procura da verdade que liberta. E aí isso eu sempre, desde que eu li o livro, né, que tinha, que falava sobre isso,
essa frase sempre ficou muito forte para mim, porque isso fala desse lugar de autoconhecimento, né? Então, procura, né? Então, quando eu consigo olhar para mim, né? Eu consigo entender, né? As questões que estão ali, isso me traz a cura, né? Então, a cura de uma crença que me limita, ou a cura dos meus medos, das minhas questões, né? Então, acho muito interessante essa frase, essa palavra cura, né? Que hoje se utiliza muito e que pode ter vários olhares, mas isso será a procura da verdade que me liberta. Interessante, né? Porque o que a gente faz quando a gente se encontra é exatamente tentar desdobrar aquelas, porque as palavras, vamos trazer o que acontece, que eu sempre comento, as palavras estão inconscientes, a gente vai usando sem nos dar conta de o que realmente, da onde elas vieram, o que elas carregam, o que elas causam no outro, o que elas causam na gente mesmo. E achei muito legal de você trazer isso, porque daí também me fez um link com o que o Daniel falou da procura dele, que você estava então primeiro numa outra área, daí você acabou indo para a filosofia, porque você é um pensador, né? Exato. E a Débora também, e eu também nós somos pensadores, só que não tem ser pensador não era uma opção. Na nossa lista de quem você quer ser quando você crescer, parece que ele não contemplava esse lugar, porque eu também tive que fazer um grande passeio assim, de até chegar nesse lugar de poder, ao mesmo tempo que eu me perguntava já desde muito pequena sobre como que essa estrutura, essa organização social, ou essa organização da civilização, do mundo, porque a palavra que a gente ouvia era: o mundo é assim, né? O que a gente ouvia é assim. E colocam as crianças numas caixinhas, né? O que você vai ser? Você vai ser advogado, você vai ser administrador, você vai ser isso, mas nunca assim você vai ser um pensador. Não. Essa caixinha nunca Essa existe. caixinha não existe. E é interessante, olha, se a gente for pensar, no Canadá, nos Estados Unidos, eles têm muito, acho que agora no Brasil também, essa tradição de fazer a formaturinha da pré-escola e perguntar para as crianças o que elas querem ser. E eu acho muito interessante, porque eu trabalho com essa área, né? E eu via que essa é uma pergunta pronta, que eles já imprimem na criança para ela já querer dizer. E sabe o que as crianças respondem? Elas querem ser bombeiro, elas querem ser lixeiro, elas querem ser alguém que está ajudando o outro. Que Nossa, é o princípio aqui que a Débora falou. Eu quero conseguir levar luz. Então, a natureza infantil, ela foi essa minha observação. É uma observação livre. Ainda assim. não está contaminada, né? Com isso que o mundo impõe, né? Porque no mundo, da forma que a gente está vivendo hoje, não é interessante que se tenham pensadores, pessoas que vão refletir, né? Só que daí isso sobrecarrega as crianças, que vão perdendo esse lugar, vão se esquecendo, né? Quero ser professor também. A gente olha para as escolhas das crianças e elas são fortemente, ou se elas falarem que elas querem ser médicos, elas ainda estão com o olhar do sentido, do cuidado e de um sentido que vem de dentro para fora. Aí, ao passar do tempo, o sentido começa, porque eu quero comprar, porque eu quero, porque dá mais dinheiro, e aí a coisa dá a gente acaba perdendo, porque é muito forte todo essa estrutura, esse sistema que a gente vive no mundo hoje,
ele é muito forte. Então a criança, a essência da criança, ela vai Sendo ficando contaminada. dissolvida, contaminada. A exato. palavra contaminada. Muito interessante isso que você trouxe, Ingrid, das crianças, e isso mostra que existe ali uma cooptação das crianças desde pequeno, vou usar esse termo, para que nem você vê que elas estão mais livres no pensamento delas. Uhum. E a sociedade vai tentando encaixar a gente aos poucos, né? Isso também começa inclusive na escola, né? Como diz o filósofo Michel Foucault, que o próprio fato de você sentar em carteiras e ter que ficar sentado durante horas, imagina, uma criança com, sei lá, começa lá com 7 anos, tem que estar 6 anos, 7 anos, tem que estar 3 horas sentadinha ali. O corpo infantil já não, ele quer se mover, sabe? E o Foucault ele vai fazer uma crítica justamente a isso. Também a escola, nesse sentido padrão, é a coisa de você, o que ele chama de docilizar os corpos. Para quê? Para que os corpos acostumem a ficar numa posição X, que não é natural, e isso também contribui, junto com outras coisas, para o enquadramento que vocês falaram, de colocar as pessoas dentro de caixinhas. E aí a questão do pensar, do refletir, que já vem desde as crianças, né? Porque as crianças, a gente sabe, né? As crianças fazem aquelas perguntas que muitas vezes a gente não sabe responder, porque a gente não sabe mesmo. E são perguntas legítimas. E a sociedade acaba meio tentando colocar a gente nas caixinhas, e às vezes a gente transborda. Acho que foi isso que aconteceu comigo. E o que é o transbordar? É o adoecimento. Porque eu lembro que quando eu mudei de emprego, que aí eu comecei em terapia, tudo, etc., eu tinha reações no meu corpo que já estavam mostrando, um ano antes de começar a filosofia, que aquele não era o caminho. E quando eu comecei a fazer filosofia, todas essas reações corporais, suor, tremedeira, essas Coisas físicas. Coisas físicas sumiram. Porque ali eu encontrei um sentido, né? Então, assim, no modo como eu estava posto na sociedade, ou pelo menos como a sociedade me ensinou, eu estava indo contra a minha natureza, em certa medida. Nossa. E eu estava transbordando. Transbordando seria o adoecimento. Então, mudou uma chave. Então, é muito interessante isso da coisa das crianças, como ainda elas estão, mas não estão enquadradas, digamos assim. E Nossa. como que você chegou a essa conclusão, assim, tipo, com 30 anos eu vou... Da onde que saiu, assim, tipo, não, eu vou me encontrar, eu tô doente aqui, eu preciso achar a minha essência. Como que foi essa? Essa é uma boa pergunta, porque assim, você tem que sentir o corpo. Corporalmente você sente que tem algo que está errado. E também o desânimo de sempre fazer 12 anos fazendo a mesma coisa, tal, etc. E você começa, né, também a ter suor, você começa a ter ansiedade, você vai vendo. E aí eu busquei uma terapia. Né? Que incrível. E assim, a busca também... Porque assim, sempre eu gostei muito de ler. Acho que isso me levou também à filosofia. Do tipo, vamos ver se isso daqui dá certo, sei lá. Sabe? Então, tipo... E aí falou, nossa, tem um outro mundo aqui que eu posso percorrer. Sem ser o mundo dado. O mundo que foi me ensinado como o correto. A leitura é tão importante, né? Sim. E eu acho interessante, você trouxe a palavra cooptar, né? Amo essa palavra. Eu sempre gostei. E concordo, né, nisso de que a gente é cooptado, né? Se você não está atento, não está olhando, o mundo está fazendo isso. E eu também tive isso de mudar de área, né? Eu fiz em engenharia agrícola aqui em Cascavel, aí fiz especialização aqui também, mestrado, e fui fazer doutorado em São Paulo. E aí, lá na agronomia, na Unesp, e aí no meio do doutorado eu entro em crise também. Eu comecei a ficar muito incomodada e concordo que essa coisa, o corpo vai sinalizando o quanto eu preciso prestar atenção. E aí, quando eu tinha que ler um texto, porque eu estava escrevendo minha tese de doutorado, e aí eu sentava para ler um texto lá que eu precisava, e aí eu começava a sentir dor de estômago. Muita dor de estômago. Eu tinha que parar de tanta dor,
deitar para acalmar. Então ele me dizia, porque né, o estômago fala do que eu não estou digerindo, né? Quando a gente come algo que faz mal e que eu quero pôr para fora. E era isso, eu estava lendo aquilo e não eu conseguia não queria, vomitar as palavras. eu não queria aquilo, né? Só que daí, assim, estava no final, mas aí também fui fazer terapia. E aí o que aconteceu no meu processo de psicoterapia, eu entendi que aquela área não fazia sentido para mim. Que eu era da área de humanas, né? E que eu entendi que eu queria fazer psicologia. Naquele momento, só que eu estava no final do doutorado. Então, eu terminei meu doutorado, consegui terminar. Ainda fui trabalhar, porque daí eu fui convidada para trabalhar no Instituto de Pesquisa, no INPE, em São José dos Campos. Fiquei 1 ano lá, mas já me organizando para iniciar o curso de psicologia. Então é isso, né? O corpo vai falando, né? Ele vai indicando, porque daí isso vai trazendo adoecimento. E aí quando você consegue perceber isso e olhar, aí dá essa abertura para buscar o sentido, né? Não, e é assim, o corpo, eu acho que sim, você tem que ouvir o corpo, e o corpo ele vai aumentando os sinais. Sim. Até, por isso que muita gente acha que hoje em dia tem burnout, né? Você não vai ouvindo o sinal do corpo, o corpo vai lá. E de ele repente, vai ampliando. De repente o corpo fala, chega, agora você vai parar, vai olhar. Pânico, né? O que é o pânico? Uma ansiedade, sim, né, que está ali muito presente. Que interessante, né? Porque vocês compartilhando isso, eu também fiquei vendo quando é que foi que eu comecei também a questionar e falar não, porque eu me chamo de fonoaudióloga não clássica, né? Por quê? Porque eu não conseguia, eu não me sentia à vontade de ficar dando diagnóstico para crianças, assinando como com patologias, às vezes com um tempo super reduzido de encontro com a criança. E até porque eu gostava de, sempre que eu podia, que eu tinha possibilidades, eu fazia encontros com os pais e passava muita orientação, porque eu pensava, isso que eu vejo agora é só um estado, a criança está assim, se eu tiver a oportunidade de orientar os pais, ela pode se mover desse lugar e não ter nunca receber esses diagnósticos, esses rótulos, que para mim já era um desfavor para a criança de dar rótulos. E aí já comecei a me perguntar e já comecei a não me sentir bem. Eu fui para a área de audiologia, porque a área de audiologia eu podia dar diagnóstico sem a perda auditiva. É uma perda auditiva, que ela não ia me dar, já é definitivo, então eu me sentia mais confortável. Mas também passou um tempo, tendo já passado pela parte da fala e do aprendizado, depois a audição, e a audição daí tem uma contrapartida, elas se conectam a essas duas áreas. Então, a própria linguagem e a audição ficaram mais evidentes para mim. Só que uma das coisas que mais me intrigava era o relacionamento, as relações interpessoais, e eu via muito padrão. Via padrões que se repetiam, e eu tentava entender o que esses padrões, o que nesses padrões que tinha defeito, o que estava desajustado nesses padrões, porque o padrão que a gente vê ele se repete e tem um teorzinho mais negativo do que positivo para servir a vida. Então isso foi uma coisa que me intrigou e que me
também carregou a começar a questionar, começar a ler. Então, eu fui para a filosofia. Estando no Canadá, eu aprendi francês, então o mundo da filosofia se abriu de uma forma bem... porque a gente não vê muita filosofia, ou pelo menos a filosofia em francês é mais evidente, parece. Eu tenho essa impressão. E também por ter entrado numa universidade francesa, eu tive que fazer trabalhos, eu tive que realmente conhecer um pouco da história da filosofia, e comecei a ver que tinha uma história, que tinha toda uma antecedência, então e de fato eu estava achando as respostas daquela pergunta de 6 anos lá, de que como é que foi, quem é que escolheu. Não vamos falar da cadeira exatamente, mas já entrava numa questão da filosofia, da própria linguagem, dos filósofos que organizaram categorias, como que a própria civilização se organizou, a questão de ter nobres e escravos, e você nasce nobre e morre nobre, você nasce escravo e morre escravo. Essas coisas me deixavam assim muito... Eu enxergava então esse padrão que ou pelo menos a conexão de um padrão que falava do eterno, é para sempre, não muda, não questione, porque você não vai, porque isso está definido como fundamental, e o que é fundamental não se questiona. Então... E aí acho que, né, com a história aqui de cada um, a gente traz essa questão, imagino que cada um fazendo o seu processo de cura, o seu processo de procurar a sua verdade que liberta, né? E buscando caminhos através do estudo, através da profissão, através da interação com o mundo, né? E aí eu acho que a gente... Também eu acho que quando se encontra e tem esse lugar de troca e um lugar que flui, porque também acho que cada um vivenciou esse tipo de coisa, né? E também traz a possibilidade do quanto é possível a gente fazer isso. Sim. De quanto é possível eu me libertar das crenças limitantes ou me libertar das imposições que são colocadas. Eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo, né? Eu acho que a gente vivenciou isso, né? A gente não aceitou apenas o imposto ou aquilo que foi construído, essas crenças. A gente está nesse processo de romper crenças, de buscar aquilo que faz sentido, né? Então, são muitas palavras que vão atravessando, né? Sim. O cooptar, a cura, a busca de sentido. Sim, exato. Isso que você disse também foi uma coisa que eu senti, porque a gente tinha outras palavras para poder passear por elas hoje, mas tendo essa do cooptar e da nossa própria cura, fez assim que sempre nos nossos encontros a gente sai com tipo, nossa, é verdade. E eu posso dizer exatamente isso, porque eu estou no momento e até ontem na minha terapia, a palavra autorização. Por quê? Porque eu estou aqui, ó, me expondo, me autorizando a me expor, a estar vulnerável, a errar e falar, tá tudo bem, não tá perfeito ainda, mas eu estou me permitindo existir de uma forma autêntica, de ser eu, porque eu consegui conectar isso que o Daniel falou também, do sentido, porque conectar no sentido de realmente falar, e isso que faz sentido para mim, então ele me dá suporte para eu me autorizar e para eu dar os passos que eu preciso dar em busca e olha o que eu vou falar agora, de poder viver. Não é muito impactante? Sim.
eu estou começando a viver a minha autenticidade. Eu estou me autorizando e não esperando que alguém vai me autorizar ou alguém vai... eu já tenho esse diploma, agora eu já tenho isso ou aquilo. Porque a gente... eu estou falando... o que a gente está falando aqui não quer dizer que a gente está excluindo o que é necessário, né? Existem muitas coisas que são importantes e necessárias. A gente está falando mais no desconstruir essa coisa que é mais emocional, eu acho, Débora. O que você... que aqui estava me travando, que eu não... Eu acho que é o seguinte, eu acho que é muito interessante isso daí que você falou. Desculpa te cortar. Uhum. Mas essa coisa do viver com V maiúsculo, né? Que é quando você é autêntico. Uhum. E para você ser autêntico, você tem que ter um sentido, ter um propósito, você tem que ter claramente os seus objetivos e saber que aqueles objetivos são seus. Porque muitas vezes nos é imposto de fora, socialmente, crenças que faz nos crer que aquele é nosso objetivo. Existe um reforço também para você ser enquadrado, voltando à questão do enquadramento. Você ser enquadrado como o status quo social, ele diz que você tem que ser. Então, por exemplo, quando você diz, por exemplo, desse viver e essa forma autêntica, isso também implica o quê? Você questionar e você recusar um certo modo de ser que é vendido, certo? E enfrentar. Existem enfrentamentos, que nem para mim não foi fácil. Eu tinha empresa. Então imagina, você tem empresa, uma empresa consolidada, etc., de família, e aí eu acabei me desfazendo da empresa, etc., e fui seguir esse caminho da filosofia. E eu ouvi muitas coisas dizendo, não, nossa, não é fácil ter uma empresa consolidada, etc. Nossa, ser professor ganha mal, tipo de coisa que eu ouvi da minha família. Sim. Sabe? Então, assim, socialmente você tem que também não é comprar uma briga, mas tipo, você tem que arcar com certas coisas. Um mas posicionamento, né? Esse é o preço do viver com V maiúsculo que você falou, de você ser autêntico. Sim. E de você do sentido, né? Então, Mas bem interessante isso, porque daí eu lembrei quando eu decidi a trocar de área. Eu estava para fazer um concurso de professor para a USP, lá da USP Leste. E aí eu fui comunicar à minha família que eu ia iniciar outra área e todo mundo me chamava de louca, né? E foi difícil isso, né? Porque eu também me questionei, mas será que eu estou fazendo certo? Será que eu não estou sendo louca mesmo de abandonar toda uma carreira, os títulos que eu tenho, sabe? Mas aí eu sentir o coração, né? O racional vem para organizar, mas eu preciso sentir o coração, sentir no meu corpo, né? E aí, usando a palavra que eu acho bem importante que a Ingrid trouxe, eu me autorizei a fazer esse caminho, a correr esse risco. Porque quando a gente faz novas escolhas, você não tem certeza, não vem nada que diz assim, é garantido que então esse caminho vai dar certo. Não dá para assistir um trailer antes. Não, e até porque a gente também pode ser para uma outra conversa, se dá certo a gente pode questionar. Mas não tem nenhuma garantia. Então, é esse lugar de salto de fé, né? O passo de fé em que eu vou vivendo, mas para isso eu preciso me autorizar a correr esses riscos, me autorizar nesse novo. Mas quando tem essa questão do sentido, aquilo que toca aqui, isso nos dá essa força para bancar, né? Todos esses olhares ou essas falas que vêm ao nosso redor, e isso dá essa força para que eu vou continuar. Eu acredito nisso, eu acredito nisso que eu estou sentindo e eu me autorizo.
Exato. E notem como tudo isso que a gente está falando agora que veio aqui. Mas tem a ver com aquela pergunta inicial que você fez, de quem somos, né? Quem é você, quem é. Né? Tem a ver com a autenticidade, tem com o sentido que cada um vai dar. A busca do sentido. Sim, porque eu me lembro de muitas vezes eu pensar, não, mas espera aí, porque a fonoaudiologia é muito vasta e tem muitos lugares que eu poderia transitar. Aí eu começava a projetar assim, essa ideia, só que aí ficava sem graça, ficava sem tom, ficava desbotado, né? Vindo por uma palavra que a gente já outro dia contemplou bastante. E então não tinha força para eu ir para outros caminhos. Aquilo que fazia sentido me puxava de alguma forma e me dava, quando eu estava nesse lugar, eu tinha mais motivação, eu tinha mais energia, eu tinha mais entusiasmo, que é uma vida saudável com saúde mental. É quando você acorda de manhã e tem entusiasmo para um pouco, um mínimo de entusiasmo para você percorrer o seu dia. E quando não está fazendo sentido, o corpo vai dizendo outra coisa. Então, isso acaba se relacionando muito com o que a gente está vivendo no mundo hoje. E o próprio Brasil, são altíssimos os índices do Brasil, mais do que dos Estados Unidos, de ansiedade. É o país mais ansioso do mundo. E a gente tem um país, nós tivemos experiência no Canadá, 6 meses de neve, branco, sem graça, cinza. E eles têm menos ansiedade que a gente, que está nesse país verde, lindo, que é verde o ano inteiro. Então, tem algo acontecendo, tem né? Algo acontecendo. Tem algo que não está certo, né? Tem algo de errado que não está certo. Né? Isso. E que a gente precisa olhar. Né? Acho que essa coisa do autoconhecimento, do autocuidado, né? É muito significativo. E eu falando nesse autocuidado, eu estou me aventurando, né? Eles escrevem, mas também é escrever. Então eu estou escrevendo um livro que fala justamente sobre isso, é para refletir sobre isso, sobre a importância do autoconhecimento e do autocuidado, né? Então eu vou falar sobre os pequenos cuidados. Então essas pequenas coisas que a gente faz no dia a dia, como tomar água. Muitas pessoas não tomam água, né? Se esquecem. E quando eu estou tomando água, eu estou cuidando de mim, cuidando do meu corpo. Então, eu digo que os pequenos cuidados que a gente faz com a gente mesma são pequenos atos de amor por nós mesmos. Né? Então, toda vez que eu tomo uma água, eu estou fazendo isso, eu estou me nutrindo com amor. Quando eu consigo me validar, me autorizar a ser quem eu sou, eu estou tendo estou fazendo um grande ato de amor por mim mesma, né? Então, só que isso é construído no dia a dia, né? É interessante você trazer o amor, né? Porque igual a palavra fazer sentido. O amor sempre teve assim, parece que ele teve num lugar de relacionamento com externo. Ele parece que estava assim, sempre distante, num lugar onde você tinha que ir encontrar. Mas hoje a gente está num momento de olhar para nossa subjetividade, porque até então a gente fazia isso, como você falou, do externo, né? E enquadramento é a palavra que usa muito em francês, encadrer, que é pôr você dentro de um quadrado, de um encaixotar, né?
a gente acabou tendo esse modo de pensar que nos nutre pelo exterior, pelo aquilo que está dado, como o Daniel falou também. Então, nesse modelo do dado, é mais performance, é mais execução, é mais ordem dos espaços. Não contempla a subjetividade. Isso é muito novo. Por isso que a gente tem que tentar abrir um espaço de tudo isso que a gente recebeu do mundo, como sendo o mundo é assim. A gente precisa abrir espaços para poder colocar o nosso eu que pensa e sente e que quer achar um sentido e que se ama. Esse auto-amor para poder ter esse autocuidado. E a partir disso, as nossas relações se tornam relações muito mais seguras. Os parâmetros de segurança que se criam quando a gente se relaciona, tendo como base todo esse olhar, gente, é um deleite, é muito agradável, é uma outra... a gente transforma o ambiente da relação. E eu acho que isso a gente fez um belo trabalho hoje na nossa conversa, porque a gente conseguir tocar nisso é muito precioso. Porque isso de novo volta para a questão da cura, né? Porque porque aí é autocura. Se eu consigo me autorizar a ser quem eu sou, a me conectar com aquilo que eu sinto, com aquilo que faz sentido, eu estou me curando, né? E se eu estou nessa conexão, eu vou conseguir me relacionar melhor com as outras pessoas. Eu vou conseguir me relacionar melhor com o mundo. Eu vou conseguir ter mais consciência de que se eu não cuido do lixo que eu produzo, se eu não cuido... eu sou responsável pelo mundo também, eu sou responsável pelas relações, eu sou responsável pelo mundo. Então, acho que é essa coisa de ampliar essa consciência, né? A partir da conexão comigo, né? Eu consigo estabelecer melhor conexões mais saudáveis com as outras pessoas e com o mundo. E com isso eu não adoeço, né? Sim. E além disso, a gente ganha motivação, porque a depressão é quando eu não tenho vontade, porque não faz sentido. Mas quando eu tenho quando eu estou nesse estado, eu tenho mais motivação e a minha autorresponsabilidade, ela consegue ser mantida por essa minha motivação, porque você cuidar além de você, ultrapassar, né, e cuidar do planeta, e pensar no futuro, e pensar, eu vou cuidar, eu não vou consumir tanta coisa que vai criar gerar lixo. Enfim, todo esse olhar que a gente consegue daí motivadamente, conscientemente pensar num bem geral, ao mesmo tempo que eu penso no meu bem, que eu percebo e compreendo o meu estado, eu penso no estado do outro, no estado do mundo, e aí a gente consegue. Sabe qual palavra está na minha cabeça agora? Procura. Procurar a cura. Procura. Da verdade que liberta, E que essa procura da verdade que liberta, ela precisa acontecer no coletivo. Né? Porque hoje a gente vive uma situação muito delicada no mundo. Muito esse egoísmo, essa busca, né, de poder. E precisa ser no coletivo. Eu estar bem e aqui você não está bem, não vai me deixar bem. Nós precisamos ficar bem. Né? O mundo precisa estar bem para que eu esteja bem também. Até porque a gente vive em sociedade, Sim, né? A gente então, não é uma ilha, né? Essa construção só é possível hoje no coletivo, né? Então... Fechando com chave de ouro? Acho que tá legal. Bem legal, achei.
Eu fiquei feliz e fico muito grato por vocês, por a gente ter se encontrado, por a gente ter tido os nossos cafés, e vou sentir saudades de vocês. Mas eu penso, eu também sou muito grata, né, por esses encontros, nosso encontro na vida. Mas eu penso que muitos cafés virão. Exato. Nem que Né? seja virtual, né? Cada um tomando café de um Exatamente. lado. Exatamente. Verdade. A gente tem que utilizar também das tecnologias a nosso favor, né? Uhum. Então, aproximar quem tá longe. Exatamente. Exato. E não Isso aí. distanciar quem tá perto, né? Sim. Verdade. Uhum. Maravilhoso, Muito bom. gente. Legal, Indy. Obrigada. Vocês querem falar, assim, um último pensamento para deixar de reflexão para quem tá nos assistindo? Quer começar, Indy? Não? Quem quer Não. começar? Eu não Quer quero começar, Daniel? Alguém é que eu tô ainda Débora? emocionada. Um último pensamento, assim, algo que você gostaria que perpetuasse. Difícil essa palavra? O que eu sinto cada vez mais, né, na minha vida, e isso fala do meu processo, é o que eu escrevo no livro, que a vida acontece no simples, não é no complexo. Hoje o mundo diz para ser complexo, para você ter muita coisa, para você ser muita coisa. E a gente não precisa nada disso. Isso complica a vida e nos adoece. A vida é no simples, sabe? É na troca, é poder olhar dentro do olho, é poder dar um abraço, é poder dizer o que eu sinto, né? Poder expressar, poder ser quem eu sou, né? Então, e isso é no simples, sabe? Então, a vida fica mais maravilhosa quando dá para se conectar com isso. E achei interessante isso porque justamente me veio uma ideia que como nós somos ensinados a mais em tudo, né? Mais nas relações, no consumo, na carreira, em tudo, sempre mais. E esse modo de ser está levando o mundo à falência climática e falência também de recursos naturais, e não só isso, ao adoecimento das pessoas, porque só existe uma demanda enorme em cima das pessoas, as pessoas estão comprando essa demanda, e aquilo que a gente voltou no que a gente falou no podcast, da questão do sentido. Muitas vezes a pessoa nem sabe se aquilo tem sentido para ela, se ela quer, mas ela comprou aquilo como uma verdade e ela quer cumprir a meta. E isso está levando as pessoas a um adoecimento mental também. Então, o adoecimento do mundo e o adoecimento mental. Então, é questionar justamente essa corrida, sabe-se lá para onde. Sim. E isso passa para você olhar para você. Eu Parar, comecei. pausar e olhar. Essa pausa é fundamental para conseguir elevar o nível de consciência, para tomar consciência do quem sou eu, onde estou, né? E não só comprar o que vem pronto, porque, nossa, isso é um trocadilho, né? Porque a gente comprar muita coisa pronta, ou você fazer em casa, que é o vamos pensar no que é realmente, e eu fazer o sentido da minha vida, que é de uma forma que faça sentido para mim. Não precisa ser complicado, como a Débora falou, e dessa forma a minha autoestima ela vai ser suficientemente boa. Ela vai ter, eu vou me sentir no mundo ok, porque e já tá bom. Eu não preciso me sentir extraordinário no mundo. Eu só preciso me sentir bem para ter a minha motivação, ter a minha autorresponsabilidade, fazer o meu autocuidado. E às vezes a gente tem tudo isso e a gente não está se dando conta que eu já posso estar bem. Por quê? Porque eu estou olhando esse parâmetro que está lá fora, me dizendo que eu tenho que ser alguma coisa diferente disso.
Então, eu acho que é. E isso significa, ao mesmo tempo, segurança. Você ganha segurança de você poder ser autêntico e aí tudo muda. Aí é uma percepção interna que cada um precisa vivenciar, que é uma experiência daí. Ótimo. Maravilhoso, gente. Eu tô emocionada. Esse papo de hoje foi. Espero que tenha muitos mais, porque eu ainda fiquei com muitas perguntas na minha cabeça. Sim, Legal. tem muita coisa para falar, muitas Tem, né? palavras que dava aqui pra gente refletir, né? Uhum. Mas foi um começo. Muito Sim, bom. exato. Né? Ótimo. Um começo. Primeiro passo. E que Legal. palavra a gente vai deixar pro próximo episódio? Um começo? Pode ser. Pode ser. Uhum. Um novo começo. Um novo começo. É isso. Uhum. Legal. Muito bom. Muito obrigada, gente. Foi incrível. Tenho certeza que quem tá assistindo, quem vai estar assistindo lá do outro lado vai estar emocionado tanto quanto nós estamos aqui. Uhum. E esse foi mais um Legal. Papscast.